Olá pessoal, eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga aqui de Bom Jesus da Lapa região. E hoje irei falar um pouquinho sobre o caminho para alfabetizar. Muitos pais, ficam aí preocupados quando seus filhos vão avançando na idade, mas não conseguem aprender a ler e a escrever. Então é um momento em que eles percebem, poxa, preciso fazer alguma coisa para que meus filhos possam aprender. E os professores também, quando tem alunos aí que não avançam, e aí ficam preocupados, como vai fazer com que aquele aluno avance? Se você quer aprender um pouquinho mais sobre esse caminho para alfabetizar, fique até o final do vídeo, que irei falar 6 dicas essenciais para você alfabetizar seus alunos, sua criança, seus parentes que ainda não sabem ler e escrever. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva aqui, tá bom? Dê o seu like, curte aí os vídeos. Também você pode estar apertando o sininho para receber as notificações. Ler e escrever exige um estudo constante para conhecer como as crianças aprendem. As práticas de linguagem e as atividades fundamentais aí na escola são algumas das coisas que devemos sempre estar observando na criança. As crianças, elas são diferentes. Uma criança pode aprender através de um método a ler e escrever. Outra criança já pode não aprender. Então, você precisa conhecer, aquela criança, como que ela aprende para você poder avançar no processo de alfabetização. Os dados mais recentes do indicador de analfabetismo funcional, divulgado em 2009, pelo Instituto aí, de acordo com o índice, 4 em cada 10 brasileiros que cursaram do 4º à 5ª série, hoje tem entre 15 e 24 anos de idade e não consegue compreender nada além de pequeno bilhete ou anúncio. Lembram que às vezes quando a gente faz uma divulgação, seja no WhatsApp, nas redes sociais, a pessoa fica perguntando onde é, que hora é, e tá tudo lá no recadinho, Então nós temos muitas pessoas que, mesmo adultos, não conseguem interpretar, não conseguem ler e compreender aquilo ali que está pedindo. Então essas pessoas, elas não foram bem alfabetizadas. Um fracasso aí que em grande medida tem como responsável uma concepção de ensino inadequado que predominou nas salas de aula durante boa parte do século passado. Hoje muita coisa mudou. Antigamente, pessoal, existia muita questão de cópia, de memorização, memorizava ali as famílias silábicas. Dezenas de pesquisas científicas apontam que é essencial mergulhar no funcionamento do sistema de escrita alfabética em meio às práticas sociais de linguagem, em que ele se expressa. Em outras palavras, conhecer os diferentes tipos de textos, suas funções comunicativas, as formas como eles devem ser produzidos, é fundamental para que os alunos saibam como interpretá-lo e concebê-los. Quando nós estudamos aí gêneros textuais, quando estudamos muitas coisas na língua portuguesa, aí o aluno ele vai avançando, você vai estudando sobre carta, daqui a pouco você estuda sobre conto, fábulas. Então aí é quando o aluno consegue ali compreender e interpretar. Então, os melhores alfabetizadores encontraram aí um equilíbrio entre esses dois polos. Levar a turma a compreender a natureza do sistema de escrita e, ao mesmo tempo, a entrar em contato com as características da linguagem. Também uma das coisas, que muitas vezes vai além disso, é você promover atividade diagnóstica para avaliar o que as crianças sabem, e o caminho que cada um precisa percorrer para se alfabetizar. Em seguida, aí você organizar a rotina em 3 modalidades: atividades permanentes, sequências e projetos didáticos, que vai fazer com que a sua criança evolua. O psicopedagógico, pessoal, já fiz um vídeo falando sobre. Nós temos vários joguinhos, já mostrei vocês em um vídeo aí, em que a gente trabalha esse processo de alfabetização. Em breve eu estou querendo ofertar um curso online para as pessoas poderem estar melhorando mais, tanto professores nesse processo de alfabetização, como alunos, Seja criança ou seja adultos que têm mais dificuldade na leitura e na escrita, para que possa evoluir. Então aqui é um joguinho que chama Bingo dos Sons Iniciais, ele também é trabalhado com a criança, então vocês vão ver que aqui tem, as partes em que a criança vai estar juntando, e em cada um tem a imagem
Ó, cada um tem a imagem e tem a escrita, que nem martelo. Aqui ele dá um destaque para o mar, né, que inicia de martelo. Então, assim, é um joguinho muito bom, processo de alfabetização. Eu gosto muito de trabalhar com esses jogos lúdicos. Nós temos aqui também o troca-letras, acho que vocês já viram falando em um outro vídeo. Tenho vários jogos, né, mas vou mostrar esses dois para vocês. O troca-letras, tá vendo? Ele vem com as letrinhas aqui dentro e ele é dessa seguinte forma. Você vai pegar a letra e vai formar a palavra. Por exemplo, eu quero formar pá. Então, aí você vai pegar P com A, pá. O aluno, ele vai conseguir estar começando a montar e fazer essa leitura. P com E, pé. E assim por diante, uma outra palavra diferente, né? P com A, pá. T com O, tó. Então, eu formei que palavra? Pato, pato. Então, é assim que você vai conseguindo fazer com que a criança possa aprender. Também, mas eu não tenho dinheiro para comprar material, como que eu faço para trabalhar com a criança? Você pode montar o seu material, aqui eu já consegui, porque eu não tenho muito tempo, né, gente? Mas eu já consegui várias vezes fazer cartinhas, que nem aqui, ó, eu consegui fazer, né, com as letrinhas para poder os alunos estar se alfabetizando. Então, você, por exemplo, vai pegar a cartinha do A. Aí você vai conseguir, ó, primeiro você faz uma cartelinha com a letrinha A, depois você vai juntar todas as letras até o Z. Então, você vai juntar D com A, dá, B com A, bá, D com A, C com A, cá, D com A, dá, e assim por diante, V com A, vá. E o último, ó, R com A, rá, o último Z com A, zá. Depois a criança ela vai pegar todas essas cartinhas que ele montou, todos com A, e vai montar palavras com A. Então aí ele vai tentar fazer palavra com A. Por exemplo, V com A, vá. C com A, cá. Então vai ficar vaca. E assim por diante. Então dá para você fazer, montar seu material e fazer, né? Não adianta a gente falar, eu não posso porque eu não tenho dinheiro para comprar, mesmo que você não tenha dinheiro, mas você pode sim fazer seu material com cartolina, com papel ofício. Dependendo do que você vai montar, tem como você, papai, mamãe, você, professor, estar montando materiais aí didáticos para as crianças. Então, como eu falei para vocês, né, que até o final do vídeo eu iria trazer aqui 6 práticas essenciais para a alfabetização. Uma delas, a primeira, é você identificar o que cada criança da turma já sabe. Então, se você tem uma turma que ainda não consegue ler nem escrever, porque você precisa saber o que cada criança precisa aprender. Depois, você irá realizar atividades com foco no sistema de escrita. Então, as crianças, ela precisa ter também essa prática na escrita, né? Não adianta a gente ficar só com a leitura e esquecer do processo da escrita. Então, a segunda dica é você realizar atividades com foco no sistema de escrita. A terceira dica é você realizar atividades com foco nas práticas de linguagem. Então, você precisa aí também ter conhecimento nessas práticas de linguagem para poder saber passar para a sua turma. A quarta dica é você utilizar projetos didáticos para alfabetizar, como você utilizar ali, você quer utilizar o dicionário, você quer utilizar um ditado. Então, você vai fazer um projetinho, né? Um projeto didático para alfabetizar. Você quer trabalhar com jogos de alfabetização. Ótimo, excelente. Então, você vai utilizar aí esses projetos didáticos para alfabetizar. A quinta dica é você trabalhar com sequências didáticas. Então, você tem uma sequência ali, né? Que nem você, nesse joguinho aqui que eu falei para vocês. A gente vai começar a trabalhar com a letrinha A. Só a letrinha A. Depois a gente vai começar a trabalhar com a letrinha E. Só a letrinha E. Com a letrinha I. Só a letrinha I. Então vai formar palavras com I. Depois com a letrinha O. Só a letrinha O. Vai formar palavras com O. Depois a letrinha U. Só o U. Vai formar palavras com a letrinha U. Por último, depois de formar todas as palavras com A, E, I, O, U, né? Nós iremos voltar e misturar e aí a criança vai poder usar todas as letras. Então, aí é você trabalhar sequências didáticas. Você pode utilizar outras formas, pode sim. A última, né, dica é você fazer atividades permanentes na rotina.
rotina, né? Que nem você tem o costume de passar atividades para casa, para eles poderem praticar. Então, isso é bom você colocar na rotina aí da sala de aula. Então, vai essas 6 dicas para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu percebo que muita criança sem conseguir ler e escrever, sem conseguir aprender, né? E a gente precisa aí fazer com que essas crianças evoluam. Principalmente, né, gente, o que é mais difícil é para as crianças que têm algum transtorno. As crianças que eu trabalho, a maioria tem ou um autismo, uma dislexia, um TDAH, e elas são muito difíceis de aprender a ler e escrever, e os pais precisam ter paciência, porque não é da noite pro dia que essa criança vai aprender a ler e escrever. Então aqui eu utilizo várias práticas, né, e às vezes aquelas práticas ali não dá certo, e eu preciso voltar de novo. Como eu vou conseguir fazer essa criança ler e escrever? Aí nós voltamos para outras práticas de novo, até aquela criança se adaptar. Tem crianças que elas são muito visuais, então é muito bom trabalhar com imagens e palavras. Já tem outras crianças que são muito de jogos, então quando você trabalha com jogos, né, tem aquele joguinho que eu faço deles formar palavras, e aí tem criança que se entusiasma, que nem vê que ele está formando palavras, ele só quer ganhar, chegar no final e ganhar, porque ele é muito de jogar, ele é muito competitivo. Você precisa saber como seu aluno é, para você trabalhar em cima disso, né? Para você ver qual o melhor método para ele aprender, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo.